Pai Celestial, Ele nos ensina e nos testa de forma individual e personalizada. Ele utiliza as nossas convicções e as nossas experiências passadas para nos fazer entender mais profundamente quais são as suas vontades e os seus propósitos para nós. Com esse tipo de ensinamento, o aprendizado se torna uma experiência muito mais memorável, que é gravada profundamente na nossa mente e no nosso espírito. O pai Abraão teve uma experiência como essa durante a sua vida. A história começa quando os pais de Abraão abandonam a religião dos seus antepassados e aderem à idolatria na terra do Egito. Os egípcios naquela época já ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Mulheres e até crianças eram sacrificadas a esses deuses de madeira ou de pedra. Abraão ele não compactuava com a religião dos seus pais. E a perseguição contra ele começou. Por meio do uso de violência, ele foi levado até o sacerdote de Euquena para ser sacrificado. No momento do sacrifício, Abraão orou a Deus e um anjo apareceu. O altar foi quebrado, o sacerdote foi ferido e Abraão foi salvo. Abraão ele sofreu as consequências das exigências dos deuses de seus pais. Abraão foi embora e encontrou o seu próprio Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele fez convênios com ele, recebeu o sacerdócio e muitas promessas. Mas Abraão não tinha um filho, um herdeiro. Então, o Deus único e verdadeiro fez com que Abraão tivesse um filho na sua idade já avançada, Isaque. E então, o momento chegou. Seu próprio filho foi requerido como sacrifício no altar de seu Deus. A semelhança entre o sacrifício de Abraão e o sacrifício que Deus viria a realizar 2000 anos depois é inegável. Mas também existe uma semelhança entre a experiência do próprio Abraão. Ver o seu filho ter que sofrer as consequências da exigência do Deus do seu pai nos lembra o motivo pelo qual Abraão não compactuava com a religião de seus pais. Deuses que exigiam sacrifício humano ou até mesmo infantil não podiam ser tolerados. Mas agora era o Deus de Abraão que fazia a mesma exigência, que um pai derramasse o sangue do seu filho como demonstração de obediência a um Deus. Parece familiar? Para Abraão também deve ter sido. Depois de ter abandonado a terra de seus pais, Abraão se vê servo de um Deus que parecia exigir a mesma coisa que ele tanto repudiava nos deuses dos seus pais. Talvez, e muito provavelmente, Abraão, no caminho até o altar, orava a Deus, pedindo para que mais uma vez o sacrifício fosse interrompido. E assim foi. Exatamente como no sacrifício do sacerdote Euquena, em que Abraão iria ser sacrificado, o anjo aparece no momento preciso para impedir a realização da tamanha atrocidade. Com toda certeza, Deus mostrou a Abraão um vislumbre do que aconteceria com seu filho unigênito. Mas essa experiência também reafirmou para Abraão que o Deus único e verdadeiro não se assemelha em nada com deuses de madeira e de pedra. O sacrifício exigido por Deus é a nossa obediência, abdicar de nossas próprias vontades e impulsos para dar lugar aos seus propósitos e desígnios na nossa vida. Oferecer o nosso espírito e o nosso coração a Deus. Como lemos em Salmos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um quebrantado e contrito coração não desprezarás, ó Deus.